Tudo bem, pessoal? É uma dúvida muito comum quais são as pontas e as brocas que a gente deve usar para fazer acesso radicular. E eu resolvi então gravar esse vídeo, que é um videozinho curto, só para esclarecer quais são as pontas e quais são as brocas que a gente usa. Lembrando que normalmente eu utilizo pontas e brocas diferentes para fazer acesso em dentes posteriores e em dentes anteriores. Tá? Então eu vou explicar quais são as brocas que eu uso em cada caso, por que eu uso essas brocas, qual é o movimento, qual é a vantagem de se utilizar grupos de pontas e brocas diferentes em cada dente. Vamos lá? Se você abrir a internet e entrar no YouTube e escrever acesso radicular, você vai achar um monte de vídeo de um monte de gente diferente e muitas dessas pessoas fazendo acesso de formas completamente diferentes. Tem gente que faz uma forma inicial e vai aprofundando até ver o início da exposição da câmara, tem gente que é mais conservador, tem gente que começa a fazer simplesmente um acesso pequenininho e vai ampliando. Ou seja, o que eu quero dizer para você? Que existem vários meios, várias formas da gente fazer acesso e tá tudo por aí na internet espalhado. A gente pode até ficar perdido qual que é melhor. Então eu vou explicar para você rapidinho, antes de falar das brocas, como que eu faço o acesso de dentes aí anteriores e posteriores, que eu acho que é a forma mais didática, mais segura e mais fácil de entender, tá? Então eu divido o acesso, gente, em 3 etapas. Na primeira etapa, eu vou fazer uma forma geométrica que eu chamo de forma de contorno inicial, que é simplesmente uma cavidade rasinha com 1,5 a 2 milímetros de comprimento só, para me orientar quanto à localização dos canais. Tá? Nessa forma geométrica que eu vou fazer, ela vai refletir a forma da câmara e aonde que vão estar as entradas. Para isso aqui eu vou usar um tipo de broca. Depois, na segunda etapa, eu vou escolher uma região dessa forma geométrica para romper o teto. Então eu vou me posicionar com a broca e com um orifício pequeno eu vou aprofundar até chegar na câmara pulpar. Então eu vou romper o teto da câmara com uma determinada broca que eu vou te falar daqui a pouco. E na terceira etapa, eu vou utilizar aquele mesmo orifício que eu fiz para romper o teto, tá? Com outras brocas para terminar, para complementar a remoção do teto. Então eu faço sempre o acesso, sempre, tá? Obedecendo essas 3 etapas. E para cada uma dessas 3 etapas eu vou usar pontas e brocas diferentes, ok? Olha aqui, se eu estiver tratando de um dente anterior, aí eu estou falando de incisivos, principalmente incisivos inferiores, que são dentes com a coroa muito estreitinha, são os dentes mais difíceis de fazer acesso, tá? Se liga, porque a coroa é tão estreita que a gente não pode fazer movimento mesiodistal em momento nenhum, tá? Sem desgastar demais o dente. Nos incisivos inferiores a gente trabalha sempre no sentido vestíbulo lingual, tá? A gente não faz movimento mesiodistal. E eu gosto de usar, por conta dos incisivos e por conta de outros dentes que têm a coroa mais estreita, pontas 10, 11 ou 10, 12. Que ponta é essa? Isso é uma ponta, gente, esférica diamantada. Quanto menor o número, menor a esfera, tá? Dificilmente em incisivos inferiores você pode usar uma ponta maior do que a 10, 12 sem dilatar demais. Então, para incisivos inferiores, a forma de contorno inicial, que vai ser uma forma ovalada, bem estreitinha, eu vou usar essas 2 pontas, tá? Nos dentes posteriores, e aí eu tô falando de premolar, muito cuidado com os premolares superiores também, que eles não têm também uma coroa uma câmara pulpar muito larga no sentido mesiodistal, eles também têm uma câmara pulpar estreita e achatada. Aí a gente pode usar uma ponta dessa, uma ponta esférica diamantada, 10, 13 ou 10,
14. Às vezes num molar inferior ou superior, que a gente vai fazer uma forma de contorno um pouquinho mais ampla, você pode eventualmente usar uma 10-14. Às vezes no pré-molar superior, você vai usar uma ponta esférica diamantada número 10-13, tá? Então são brocas diferentes por conta de espaço, tamanho de coroa diferente, tá bom? Na segunda etapa eu vou romper o teto. Para romper o teto, a gente usa ou a broca 1557 ou a broca 1558. A broca 1557 é um pouco mais fina e a broca 1558 é um pouco mais grossa. Então eu gosto de usar em dentes anteriores com muito cuidado, pelo amor de Deus, tá? Essa broca 1557 que a gente usa para anteriores, o movimento dela é simplesmente entrar e sair. Você não pode dançar com essa broca, senão ela arrebenta com a coroa do seu dente. Então eu vou usar uma broca 1557. É uma broca carbide que corta bastante e que você vai simplesmente penetrar e sair. Mais nada. A gente não dança, a gente não brinca com essa broca, tá? Nos dentes posteriores, eu posso usar a broca 1558, que é igualzinha, só que é um pouquinho mais larga para a gente fazer um orifício um pouquinho maior, tá bom? O que eu vou fazer na terceira etapa? Eu vou pegar uma broca, vou colocar ela naquele mesmo orifício que eu fiz na etapa anterior, tá? E vou refazer a forma de contorno inicial com a broca colocada lá dentro da câmara. Então precisa de ser uma broca segura e o movimento dessa broca tem que ser muito bem controlado, tá? E aqui vai uma grande diferença. Nos dentes anteriores, eu gosto de utilizar, não uma broca, eu gosto de utilizar a ponta 11, tá? Que é uma ponta, gente, em forma de chama, estreitinha, diamantada. E o movimento que eu vou fazer com essa ponta é simplesmente um movimento de desgaste. Eu vou colocar essa ponta no orifício de rompimento do teto, tá? E vou fazer um pequeno desgaste, sempre no sentido vestibular e no sentido lingual. Nos dentes anteriores, principalmente incisivo inferior, que é o dente mais difícil de fazer acesso, eu não vou fazer movimento mesiodistal, eu vou fazer simplesmente o movimento de desgaste de dentro da câmara para fora no sentido vestibular, de dentro da câmara para fora no sentido lingual, para romper o teto nesse sentido. E aí a gente tem que ter muito cuidado nos incisivos inferiores, porque a frequência de 2 canais não é pequena, e quando a gente tem 2 canais, eles são um vestibular e um lingual. Se você não fizer o acesso completo, você não vai encontrar um deles e aí pode te causar problema depois, tá? Então nos dentes anteriores eu vou fazer o desgaste de dentro para fora com essa ponta 11 e nos dentes posteriores, que eu já vou trabalhar na oclusal, aí sim eu vou trabalhar com uma broca. A conhecida Endo Z. Por que eu gosto de trabalhar com a Endo Z aqui? Porque a Endo Z, para trabalhar dentro da câmara pulpar dos molares, ela é muito segura. Por que ela é muito segura? Porque ela tem uma esfera na ponta. A ponta dela é inativa, não corta. Então eu posso apoiar a ponta da Endo Z no soalho da câmara, tranquilamente, e refazer a forma de contorno para romper todo o teto com a mesma geometria que eu planejei lá na forma de contorno inicial, tá? No caso dos posteriores, a geometria da forma de contorno inicial, ela reflete a localização dos canais. Se eu fizer um triângulo, por exemplo, em cada ângulo do triângulo vai estar uma entrada de canal. Certo? Só para esclarecer então as brocas que eu uso, por que eu uso essas brocas, eu acho esse método aqui o mais seguro, por isso que eu uso e ensino esse método e não o outro, tá? Você pode tentar outras coisas, você pode tentar outros vídeos, mas eu recomendo que você experimente fazer o acesso dessa forma e utilizando essas brocas, que você vai localizar os canais e vai preservar a estrutura dentária, tá? Que é um fundamento que eu prezo muito. Tudo bem?
Então, se você gostou do vídeo, e só nesse caso aí, você dá um like aí para nós. Se não for inscrito no canal, faz inscrição e eu vou te esperar no próximo vídeo. Abraço!